Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como você está hoje. Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Receba essa palavra sobre o teu coração, ótimo final de semana em nome de Jesus. Seguimos fazendo a leitura das cartas do apóstolo Pedro e hoje o capítulo 1, a partir do versículo 16. Olha que palavra tremenda essa, da edificação de Pedro com a preocupação com os irmãos das igrejas daqueles dias, falando sobre a glória de Cristo e o poder da palavra profética sobre a vida deles. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias ao vos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, o Pai, honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele lá no Monte Santo. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da manhã surja em vossos corações. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia é escrita em particular interpretação, porque a profecia não veio do tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu vou seguir lendo. Já falei sobre esse assunto 1 ou 2 dias atrás, mas ele está aqui confirmando o poder e a autoridade da palavra profética, da revelação do Espírito de Deus que se cumpriu na manifestação do Messias, e como ele abriu as portas dos céus da eternidade para aqueles que eram indignos e imerecedores, para os gentios, para os ímpios, estendendo então a bênção de Abraão, não somente que era restrita aos judeus, ao povo de Israel, para que a bênção de Abraão pelo Espírito prometido, como fala Paulo no capítulo de número 3 dos Gálatas, chegasse também até nós. E aqui ele traz esta veracidade e esta confirmação. Eles eram testemunhas da glorificação do Senhor. Eles não estavam falando de fábulas e nem de invenções. Eles viram, eles eram testemunhas cabais, reais, daquilo que realmente havia acontecido. E dessa maneira, endossando o poder e a persistência, a perseverança de todo aquele povo, na fé, para que o filho da perversidade não os enganasse nem os roubasse. Então põe essa palavra no teu coração. A tua fé não é mentirosa, ela é verdadeira. Você não recebeu por fábulas enganosas ou por assolações malditas do inferno, nem por intermédio de anjo algum, mas sim pela revelação e direção do Espírito Santo de Deus. Então, por que temer? Então, por que tanta dúvida? Então, por que tanto medo? Então, por que tanta relutância em servir a Deus? Então, por que tanta gente está sucumbindo às vozes do inimigo, às tentações e às provações e voltando atrás e retrocedendo? Não, está quebrado, está repreendido em nome de Jesus. Veja o que ele continua dizendo no capítulo 2. Mas também houveram falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado, e através de cobiças eles com falsas palavras farão mercadoria de vocês, sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não adormece. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento, e não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e transformando a cidade de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios, e livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, porque este homem justo, habitando entre eles, agia dia a dia a sua alma, afligia dia a dia a sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e reservar os justos para o dia do julgamento, para serem
punidos. Meu Deus! Meu Deus! Primeiro, a grandeza da revelação e a veracidade da palavra. Depois o Senhor vem através de Pedro revelando, dizendo: existem falsos mestres, falsos profetas, trouxeram cobiças, queriam fazer mercadoria do povo e trouxeram fábulas enganosas e falsas profecias e inverdades espirituais, tudo para cobiçosamente enredar o coração daquelas pessoas. E ele cita esses exemplos, Sodoma e Gomorra, ele cita os dias de Noé, e ele mostra então que toda a destruição que veio sobre aqueles dias, como nos dias de Noé, o dilúvio, como nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra destruída, ele mostra que aquilo era um sinal de que haverá também repentina e sem imaginação do tempo, do momento, do dia e da hora de destruição para esses falsos mestres, falsos profetas. Então, guarde o teu coração na revelação e na promessa e na palavra. Congregue, esteja na igreja, jejue, ore, clame, ame a Deus, deixe o Espírito de Deus revelar a você o plano, o propósito de Deus na tua vida, ou renovar essa porção que Ele tem derramado nos teus caminhos. Leia de novo 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, os primeiros versículos, como eu tenho lido, porque ilustra demais, edifica demais o nosso coração, nos fortalece, nos firma para que nós realmente perseveremos onde existem drogas, onde existem corrupções, onde existem pessoas desviadas, onde existem relutâncias, pessoas irem à igreja, existem elos e laços do inimigo, mas à medida em que a palavra é declarada, à medida em que você se renova e se fortalece na fé, você vai ter autoridade para quebrar esses bloqueios e essas mentiras. E a tua conduta vai ser transformada e melhorada a cada dia. A tua fé crescerá e o teu exemplo vai ministrar a todos que estiverem ao teu redor. A tua prosperidade vai pregar e a bênção de Deus na tua vida vai realmente fazer com que esta unção se multiplique e com que a ação do Espírito Santo de Deus seja confirmada em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Deus abençoe rico e poderosamente. Guarda essa palavra no teu coração. O Senhor começou a obra, Ele vai completá-la. Deixe nos comentários os teus pedidos de oração. Em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem, porque a palavra de Deus não volta vazia. Fica com Deus.